Na segunda aliança, ou seja, no Novo Testamento. No Novo Testamento, no capítulo 7 do livro de Mateus. Mateus capítulo 7, verso 7, Novo Testamento. Eu queria trazer uma ministração sobre esse texto, visto que é um texto que nós fazemos menção muitas vezes. Mateus 7, verso 7. Mateus, discípulo que andou com Jesus Cristo no tempo da sua peregrinação aqui na terra. Versículo 7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida e será pregada, mas eu sei que eu não tenho capacidade de transformar, nem de mudar, nem a mim mesmo, Pai amado. Só o teu Espírito. Pai, então é pela ajuda do teu Espírito que eu te oro, para que esta palavra venha a ser eficaz e eficiente no nosso coração, para que nós possamos ver a glória do Senhor, para que a gente possa ver a tua mão agindo, Pai amado. E esse texto que fala sobre oração venha a ser de fato, Pai amado, uma realidade na nossa vida. Pai amado, que ao pregar esta palavra, o teu Espírito ache ocasião no coração de cada um dos meus irmãos e também no meu, Senhor, para dar frutos, para que a gente possa viver conforme a tua palavra nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Irmãos, esse é um texto que nós citamos muito quando pregamos, que é um texto que fala sobre oração. Citamos muito quando oramos, porque é um texto que fala sobre oração. É um texto que nos ensina que as nossas orações, elas estão sendo escutadas. Mas eu te pergunto, alguma vez você já orou e teve a impressão que a sua oração não estava sendo escutada? Não estou nem falando de ser atendida ainda. Mas não sei vocês, talvez você pode dizer, rapaz, nunca aconteceu comigo. Mas comigo já aconteceu várias vezes. Comigo já aconteceu várias vezes de eu estar de joelho e estar ali parecendo que eu estou falando sozinho. Às vezes eu estou ali ajoelhado, orando, e parece que eu estou sozinho naquele quarto, como se Deus não estivesse me escutando. Só que esse texto é um texto de esperança, que por mais que o nosso coração, por mais que a nossa carne tente nos enganar, dizendo que não tem ninguém nos escutando, Jesus está dizendo, peçam e lhes será dado. Às vezes nós não temos fé que a nossa oração será atendida. Às vezes a gente ora assim com um ar de desesperança. Quem aqui já não intercedeu por alguém que você mesmo não acredita mais que aquela pessoa tem solução? Quem aqui nunca cansou de orar por alguém dizendo, rapaz, ali agora não sei nem o que pode acontecer para aquela pessoa mudar? Só que esse texto é um texto de esperança, que diz, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Primeira coisa que eu gostaria de trazer essa noite é que quando as suas esperanças sobre o resultado da sua oração estiver se esvaindo, volte para Mateus 7, 7. Quando sua esperança já estiver indo embora, venha para esse texto mais uma vez e leia, para que o seu coração seja preenchido da fé que Jesus quis que você tivesse. E se você está orando, você será atendido. Só que eu e você também sabemos que nem todas as nossas orações será atendida conforme nós queremos. Aí, é claro que ser atendido
no nosso entendimento cristão, não necessariamente é o sim de Deus. Ser atendido não é você receber o sim quando você ora, porque pense você, se Deus tivesse dito sim para todas as suas orações. Imagine você, se Deus tivesse dito sim para todas as suas orações, onde é que estávamos agora? Talvez você nem estaria aqui, talvez você nem estaria vivo, talvez você nem estaria crente. Mas Deus atendeu a sua oração, não dando um sim, mas no padrão de Jesus. E aí, o padrão de Jesus, lá no versículo 9, diz assim: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Esse é o padrão de oração, esse é o padrão de resposta de oração. Deus não vai te dar uma cobra, Deus não vai te dar uma pedra, porque às vezes quando a gente está orando pensando que é pão, mas você está orando por uma cobra na sua vida. Às vezes você está orando pensando que é peixe, mas você está orando por uma pedra na sua vida. E Deus, que é Pai, que sabe que se te der aquilo que você acha que é pão, mas é pedra, vai te fazer mal, Ele te dá o pão. E muitas vezes o pão de Deus é o não que você não queria escutar. Muitas vezes o peixe de Deus é o não que você não queria escutar. O sim é a pedra, o sim é a cobra, e você está ali triste, chateado, porque Deus não atendeu conforme você queria. E no final, acredito que vocês já passaram por isso muitas vezes, você olha e diz: graças a Deus que não foi atendido conforme eu pedi, porque agora, depois do processo, eu percebi que o que eu estava pedindo estava errado. Ou então, é mais comum a gente falar assim: rapaz, eu não estava entendendo, porque Deus não estava ouvindo a minha oração, mas agora que aconteceu tudo, eu percebi que graças a Deus que Ele não ouviu a minha oração, Ele não atendeu a minha oração. E esse é o padrão de atender a oração de Deus. Ele é seu Pai, e Deus, sendo seu Pai, não te dará uma cobra, não te dará uma pedra, Ele te dará pão e peixe. Só que às vezes a gente não quer esse pão e peixe. Nós somos ovelhas, e ovelhas têm uma visão muito míope. Nós não conseguimos ver 3 segundos ali na frente. A gente até imagina, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 dias. Deus sabe. E porque Deus sabe, Ele não vai colocar você em situação onde você pode se afastar dEle, onde você pode sofrer além do que você aguentaria. Porque lembre-se, esse texto parece esperançoso, mas para muitas pessoas é pesado. Deus não vai te dar nenhuma provação que você não consiga suportar. Então tem sofrimentos que Deus vai livrar você, não porque Ele não quer que você amadureça, mas Ele sabe que aquele sofrimento você não aguenta. Aquela dificuldade ali, outra pessoa passaria dando risada, mas você blasfemaria. Outra pessoa passaria por aquela dificuldade e estaria tranquilo, mas você reclamaria. Então Deus nem sempre atenderá conforme você quer. E isso, irmãos, tem que trazer uma alegria diferente no seu coração. Quando você começar a se alegrar no fato de que Deus sabe o que é melhor para você, quando você perceber que Deus sabe o que é melhor para você, os não de Deus vai ficar mais tranquilo a aceitar. O silêncio de Deus vai ficar mais tranquilo a aceitar. Então eu disse para vocês no início que muitas vezes, enquanto eu estava orando, parecia que eu estava sozinho no quarto, sem a presença de Deus. O que eu quero dizer? Parecia que a minha oração não passava do teto. O irmão Adilson brinca bastante com essa metáfora, né? Que o teto às vezes quer barrar a nossa adoração, e muitas vezes parece que está barrando, mas isso é só o seu coração tentando te enganar, dizendo: não ore. Ah, porque você está aí, às vezes é Satanás no seu ouvido dizendo: rapaz, esse cara não está te escutando. Mas o texto diz que ele está te escutando. Continue pedindo e continue batendo. Vai se abrir, mas lembre-se, quando ele atender, quando a porta se abrir, quando o seu pedido for atendido, ele não te dará pedra e nem cobra. Ele te dará pão e peixe. E muitas vezes você pensa que pão e peixe é uma coisa, mas não é.
É o que o texto nos dá a entender. E aí, no versículo 11, que ele vai explicar um pouco sobre isso que eu falei. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Então o que Jesus está dizendo, dando continuidade no que eu estou falando, o que Jesus está dizendo é: quando você pede, lembre-se, você é mau. Vocês são maus. Jesus falando, porque eu estou aqui, né? Jesus falando assim. Nós somos maus. Então quando você pede, você está embebido de maldade. Tiago fala assim, ó: vocês pedem e não recebem. Sabe por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. E pedem mal por quê? Para saciar o seu próprio deleite, para os seus próprios desejos, para os seus próprios orgulhos. Agora veja, se você colocar no papel as suas orações têm mais a ver com você ou mais a ver com os outros? Tem mais a ver com as suas vontades ou com as vontades de Deus? Você gasta mais tempo orando pelas suas finanças ou pelos necessitados? Você passa mais tempo orando pelo seu bem-estar ou pela salvação da sua família? Você passa mais tempo orando para que Deus te livre dos inimigos ou pelos inimigos? E a gente pode continuar aqui. Galdino, eu não devo orar pelas minhas finanças? Galdino, eu não devo orar pela minha alegria? Galdino, eu não devo orar pela minha prosperidade? Evidentemente, você tem que orar. O problema é a prioridade. Então nós, sendo maus, pedimos mal, mas Deus que é bom, dá o que é bom. Mas aí, Jesus encerra essa orientação que ele está dando de uma maneira que é difícil entender porque ele encerra assim. Olha como ele encerra essa última parte. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que é que esse texto, o que é que esse portanto está concluindo? O que é que Jesus está concluindo? Jesus está dizendo que Deus vai dar o que é bom, a gente é mau e não sabe pedir. Não, eu que estou interpretando que ele não sabe pedir, né? Aqui está dizendo que a gente é mau, que Deus é bom, que os que a gente pedir ele vai dar, e que se a gente chamar ele vai abrir, que Deus vai dar coisa boa a nós. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a você, façam também a eles. O que é que isso tem a ver com oração? O que é que tem a ver com oração? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam, façam vocês também a eles. Para entender um pouco esse portanto, eu quero lembrar vocês de como Jesus finaliza o Pai Nosso. Ele vai lá, quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E no final do Pai Nosso, ele diz assim, ó: porque se você não perdoar, o Pai do céu não te perdoará. O que Jesus está nos ensinando, isso é um padrão na Bíblia, é um padrão de oração, é que a nossa oração, para ser atendida, tem algumas coisas que você precisa ser aprovado por Deus antes. Tem algumas orações suas que só serão atendidas quando Deus te aprovar primeiro. Lá em 1 Pedro, ele fala assim, ó: vós maridos, tratai bem as vossas mulheres, para que as suas orações não sejam impedidas. Oxe, como assim? Deus não vai atender a minha oração se eu não tratar bem a minha esposa? É isso que está escrito lá em 1 Pedro. Como é que Deus não vai me perdoar se eu não perdoar alguém? É isso que está lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas. Como é que Deus vai perdoar as suas ofensas? Assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou seja, se você não está perdoando quem te deve, talvez Deus não vai perdoar o que você deve a Ele. Mas aí, voltando para o texto, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a Ele, porque esta é a lei e os profetas. O que Jesus está falando aqui e foi explicado lá em Marcos, qual é o resumo da lei e dos profetas? Amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, de todo o coração e de todo o entendimento, e amai o próximo como a ti mesmo. É isso que vai nos explicar como Deus vai atender as nossas orações. É assim que você vai perceber melhor como Deus vai atender as suas
orações. A minha e a sua oração será atendida de maneira mais eficaz e mais plena quando você aprender de verdade como amar o próximo. A sua oração e a minha oração será atendida quando você aprender a amar o outro. O Evangelho, meus irmãos, se resume nisso. Nós temos uma promessa maravilhosa de Deus. Nós temos uma promessa maravilhosa de que se a gente for pedir alguma coisa a Deus, Ele nos dará. E a promessa vem atrelada ao fato de que Ele é bom. E se Ele é bom, Ele não nos dará coisas ruins, Ele só dará coisas boas a nós. Então, se você está orando por algo que você entende que é bom e foi atendido, Deus concordou com você. Porque Ele não vai te dar pedra, Ele não vai te dar cobra. Mas Jesus está dizendo que para essa oração fluir de uma maneira melhor, ame ao próximo como a ti mesmo. Para que a sua oração tenha uma eficácia, faça com outro o que você gostaria que fizesse com você. E isso vai muito além do bom senso. Porque nós, pessoas civilizadas, nós não somos bárbaros, né? Nós somos civilizados. Nós tratamos as pessoas com educação. Pastor, não me viu aqui não? Se me viu, tinha que falar comigo. É educação. Porém, no Evangelho, esse faça com outro o que você gostaria que fizesse com você, vai um pouco além. Ele está falando também de misericórdia. Seja misericordioso com o seu irmão. Às vezes alguém errou com você, errou. Se você está se relacionando com alguém, ela vai te ferir. Se você está andando um pouco mais de tempo comigo, eu já te feri, com certeza. Com certeza, você já se chateou comigo, com certeza você já se irritou comigo, já aconteceu. Tenha misericórdia da minha alma. Tenha paciência comigo. Olhe para mim com amor e fale assim: Galdino, vamos conversar. Você me feriu aqui. E espere isso de mim também. Se você me feriu, eu já fui conversar com você, com certeza. Se você me feriu, saiba que eu estou disposto a ter misericórdia com você. Porque se eu quero que vocês tenham misericórdia comigo, diz o texto, e eu tenho que ter misericórdia com vocês. Eu andei por muito tempo com missionários, e para mim, uma coisa que eu não consigo entrar na minha mente, é como missionários podem ser avarentos. E eu convivi com alguns missionários que tinham um amor pelo dinheiro, vamos dizer assim. Eu não conseguia perceber. Por quê? Porque se eu virei missionário, vivia de ofertas de igrejas e de pessoas, como eu posso reter uma coisa? Como é que eu posso reter para mim uma coisa que foi totalmente dado voluntariamente a mim? Então, a minha relação com o dinheiro mudou totalmente quando eu percebi que se eu recebi de maneira totalmente voluntária, eu preciso passar para as pessoas que necessitam de maneira totalmente voluntária. Só que eu sei que nas configurações, algumas pessoas olham-me, quando eu era missionário, em outros momentos também, como funcionário. Não, se você foi pregar a palavra, a gente paga você para pregar a palavra. Eu sei que algumas pessoas veem assim, eu não vejo assim. Eu vejo que foi totalmente voluntário a oferta do irmão, e porque eu estou recebendo de maneira voluntária, de graça a dar e de graça a receber. Quando eu olho missionários que não têm essa facilidade, eu fico me questionando como e por que eu estou trazendo isso. Quem aqui já ganhou alguma oferta voluntária de alguém? Não sei se alguma vez alguém chegou para você e falou assim: Deus mandou te entregar aqui, R$20. Deus mandou te entregar aqui, R$30. Deus te mandou entregar aqui, R$100. Uma vez, uma pessoa chegou para mim para cá, pegou o envelope e falou assim: Deus mandou entregar vocês aqui esse envelope. Aí quando a gente abre o envelope, R$6.000 no envelope. Como, depois de viver toda essa realidade, eu poderei ser um mínimo avarento? Mas eu quero chegar em um lugar um pouco mais além. Será que eu fiquei feliz ao receber aquela oferta? Será que quando aquela oferta chegou nas minhas mãos,
Eu fiquei triste ou feliz? Quero dizer a vocês, fiquei feliz. E se eu fiquei feliz, será que eu consigo fazer outras pessoas felizes nesta mesma proporção? Porque para mim, quando eu recebi, foi ótimo. Deus está cuidando de mim, glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando das minhas necessidades. Mas quantas pessoas ao meu redor também estão em necessidade? E eu posso ser agora a pessoa que coloca esse dinheiro no envelope e fala assim, ó, toma aqui. Comecei com misericórdia, então assim como eu e você queremos que as pessoas sejam misericordiosas com os nossos erros, sejam misericordiosos com os erros dos outros. Depois falei sobre generosidade, assim como nós recebemos, nós ficamos felizes quando nós somos abençoados de maneira generosa, seja também generoso. Uma coisa mais light, quem aqui não gosta de ouvir um elogio? Quem não gosta de ouvir um elogio? Todo mundo gosta de ouvir elogio, todo mundo gosta de ouvir elogio. Se você não gosta de ouvir elogio, é provável que você precise passar mais tempo na terapia, porque isso é problema, não gostar de receber elogio. Não estou dizendo para você viver pelos elogios. Não estou dizendo assim, ó, eu faço tudo para ser elogiado. Isso aí é outro problema. Se você não gosta de receber elogio, você pode estar tendo problema com seu eu. Aí é um problema psicológico. Mas todo mundo que recebe elogio gosta. E visto que todo mundo que recebe elogio gosta, comece a elogiar o próximo. Seja gentil. Quando alguém chegar na igreja bem vestido, olhe para você e fala, rapaz, que elegância. Quando a pessoa chegar cheirosa, fala, que cheiroso. Quando a pessoa arrumar o cabelo, você fala assim, rapaz, esse cabelo tá novo, né? Quando a pessoa fizer alguma coisa, qualquer coisinha a mais, elogie. Porque assim, como você quer que façam com você, façam com o outro. Agora, sejamos justos também. Se você não liga para elogio, eu não ligo não, Godino. Não coloque peso sobre você. Eu não vou elogiar porque eu não ligo pelo elogio. Tudo bem. Só que se você gosta, quando alguém chegar, elogie. Outra coisa que nós gostamos também é de sermos cuidados. Todo mundo gosta de ser cuidado. Acredite, todo mundo gosta de ser cuidado. Quem teve mãe e quem não teve mãe gosta de ser cuidado. Quem teve mãe porque sabe que cuidado é bom. Quem não teve mãe porque sente a falta do cuidado da mãe. Por isso, todos nós gostamos de ser cuidados. Demonstre cuidado pelo outro. Quando falar, fale de maneira mansa. Quando conversar, tome cuidado para não ferir o coração da pessoa. Quando olhar para a pessoa, não olhe com um olhar de desdém. Cuide, porque assim como você quer ser tratado, trate o outro. E a gente pode continuar numa lista extensa aqui, irmãos, de coisas que você gostaria que fizesse com você. Toda vez agora que você pensar, eu gostaria que fizesse isso comigo, às vezes a gente não pensa tanto assim, mas então vou melhorar. Toda vez que você gostar de alguma coisa que fizeram para você, toda vez que você gostar de alguma coisa que fizeram para você, lembre do texto. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Eu fiquei muito feliz quando alguém foi lá na minha casa me visitar. Então vá visitar algum irmão. No último culto das mulheres, Carla anunciou que fez um pão. E aí, minha mesa lotou de gente. Amei, glória a Deus. Eu amo receber visitas. Por isso, na verdade não é por isso, né? Mas vocês estão entendendo. Por isso eu preciso visitar. O que eu quero dizer para vocês é que a oração, o atender a oração, está atrelado ao fato de que você faz com os outros o que você gostaria que fizesse. Tiago fala que o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. A Bíblia vai tratar durante todo o cânon de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia vai mostrar que Deus trata o seu povo como o povo tratou ele. Então, quando o povo está se prostituindo, Deus vai fazer coisas para gerar ciúmes naquele povo. Se prostituindo, no caso de Deus, é de idolatria. Quando o povo está queimando incenso, queimando oferenda para que os outros deuses dêem prosperidade a eles,
Deus vai fazer o quê? Vai tirar a prosperidade daquele povo. E isso a gente pode continuar aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus quer atender as nossas orações, nos dando o que é bom. Mas existe um limitante para a resposta dessa oração. Que é, você trata o próximo como você gostaria que tratassem? Às vezes eu estou em algum lugar e alguém vem e fala assim, Galdino, não te conto sobre o que aconteceu. Aí eu digo, não conte mesmo não. Não conte não quero ouvir não. Se veio com esse tom assim, eu já nem quero ouvir. Por que eu não quero ouvir? Porque com certeza você não vai falar de mim. Com certeza você não vai falar de mim, você vai falar de outra pessoa, se você vai falar assim. E eu não gostaria que você falasse de mim assim para outra pessoa. Imagine se todos os nossos relacionamentos fossem baseados no fato de que eu só farei o que eu gostaria que fizessem comigo. Pense um pouquinho como seria a sua vida se você só fizesse com o próximo o que você gostaria que fizessem com você. Você chega numa mesa, dá uma pizza bonita. Estou falando de pizza porque ontem no grupo de crescimento nossa janta foi pizza, oh glória. Uma pizza bonita. E aí tem o último pedaço. Aí tá eu e mais um. Quem me conhece já fala, toma Galdino, não pode comer. Mas o que é que eu faço? Não, coma você. Ontem aconteceu exatamente isso. Tinha o último pedaço da pizza, tinha eu e outra pessoa. A outra pessoa falou assim, eu quero comer pizza de frango. Aí eu falei, rapaz, essa pessoa vai pegar meu último pedaço. A gente se olhou assim um para o outro e falou assim, vou partir no meio. Metade sua e metade minha. Não ficaria feliz se por causa de mim ela não comesse o último pedaço. E eu creio que aquela pessoa também não ficaria feliz que se por causa dela eu comesse o último pedaço. Então como é que se resolveu? Parte no meio. O que eu quero dizer para você é que isso norteia a nossa vida. Irmãos, esse é um assunto muito sério, porque está dizendo respeito sobre resposta de oração. Eu sei que nós temos orado pelos pedidos aqui do vaso, que está escrito nos papéis que a gente coloca ali, as pessoas que estão fazendo campanha, os propósitos que fazemos, Deus atende, Deus responde, mas Ele está nos ensinando que existe um padrão. Qual é o padrão? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. No final, meus irmãos, o Evangelho é sobre a gente abrir mão das nossas próprias vontades más. Temos muitas vontades más. Nós temos muitos orgulhos disfarçados de características. Nós temos muitos orgulhos disfarçados de cuidado. Então a gente fala assim, não é orgulho não, eu só estou pensando que é assim. Um dia Deus estava conversando com a pessoa e a pessoa falou assim comigo, Galdino, eu sei que você vai falar que é orgulho, mas não é orgulho não. Aí a pessoa falou. Aí, quando ela acabou de falar, eu disse, olhe, você sabe que é orgulho, mas eu te entendo. É difícil mesmo passar por essa situação. Se você não tivesse amor nenhum à sua imagem, se você não tivesse amor nenhum ao seu próprio eu, você passaria por isso sem problema. Mas já que você tem, é um orgulho. O que é que eu quero dizer? Nós estamos embebidos de orgulho. Nós estamos totalmente cheios de orgulho. Estamos totalmente cheios de vontade, cheios de nossos eus. Quando você não conseguir tirar o seu orgulho, quando você não conseguir matar a sua vontade, quando você não conseguir tirar tudo isso que é ruim de você, a gente nunca vai conseguir até o corpo glorificado. A mínima coisa que você pode fazer é, faça pelo próximo o que você gostaria que fizessem por você. Essa palavra facilita a nossa vida. Porque às vezes amar é difícil, todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo sabe disso. E amar é difícil. Ainda mais Galdino, quando Galdino fala umas coisas. É difícil. Mas você sabe, rapaz, ou é amar, eu tenho que amar. Quando for muito difícil amar, pelo menos faça com outro o que você gostaria que fizesse com ele. Fiquemos de pé.